começar a pagar o INSS, começar com as contribuições para o INSS já, já na velhice, já após os 80 anos de idade. Essa é uma vídeo resposta para uma pergunta que eu recebi aqui, não mencionarei o nome de quem fez a pergunta, mas está aqui na tela a pergunta. Conheci recentemente o cyberdireito, muito prazer, que honra, e eu gostaria de saber se vale a pena para os meus pais de 85 e 80 anos que nunca pagaram o INSS e se vale a pena iniciarem a fazê-lo. Olha só que ótima pergunta. Tenho, aliás, outros vídeos aqui no canal que falam sobre isso, mas é sempre bom retomar. Antes de mais nada, meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe. Por favor, não pule as propagandas. Mande suas mensagens, não consigo responder a todas, mas da maneira, no limite do possível, é sempre um prazer responder e comentar e debater. Olha só, pessoal. A contribuição para o INSS não serve apenas para a aposentadoria. A contribuição para o INSS também serve para viabilizar outras proteções previdenciárias, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Muito provavelmente, é chato falar, é feio falar, é desagradável falar, mas é muito provável que uma pessoa que comece a pagar o INSS aos 85 anos de idade não chegue a se aposentar por tempo de contribuição, não chegue a se aposentar, não chegue a atender os requisitos da aposentadoria por idade, que inclui o tempo de contribuição. Hoje, uma pessoa para começar, para se aposentar por idade e tempo de contribuição, ela precisa de 180 contribuições e 62 anos de idade de mulher ou 65 anos de idade de homem. Se uma pessoa tem 85 anos de idade e começar a pagar agora o INSS, ela cumprirá o requisito dos 15 anos ao atingir 100 anos de idade. É possível? É, mas a maioria das pessoas não chegam nessa idade. Só que o INSS não é só aposentadoria e não é só aposentadoria por idade com tempo de contribuição. Se uma pessoa começar a pagar o INSS com 85 anos de idade e ela vier a ficar incapaz para o trabalho por conta de uma doença, e a doença pode ser pré-existente, a incapacidade é que deve ser posterior, por conta de uma doença ou de um acidente, ela terá direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. Simples assim. Ah, mas o meu pai e minha mãe de 85, 80 anos de idade não trabalham. Não tem problema, existe a figura do contribuinte facultativo, e o contribuinte facultativo também tem direito à aposentadoria por invalidez e ao auxílio-doença, desde que cumpridos os respectivos requisitos. Auxílio-doença exige uma incapacidade temporária para suas atividades habituais e aposentadoria por invalidez, uma incapacidade definitiva. E o outro requisito é carência para as doenças que não dispensam carência. Então a pessoa tem 85 anos de idade, nunca contribuiu na vida. E aí ela começa a contribuir e no mês seguinte à sua contribuição, ela se torna incapaz por conta de um acidente ou por conta de alguma doença que dispensa carência. Perfeito. Ela se aposentará por invalidez ou terá o auxílio-doença. Mas existe também a pensão por morte. Vamos imaginar dois idosos, um de 85 e outro de 80 anos de idade. Os riscos de um deles perecer e o outro ficar viúvo é maior do que se fosse um casal jovem. Em havendo o óbito de um deles, pensão por morte não exige carência. Uma única contribuição é o suficiente. Uma única contribuição é o suficiente para produzir o direito à pensão por morte. Mais uma dica. Eu recomendo pagar, parece claro isso. Mas como e sobre qual valor? Considerando que é improvável, vamos apostar numa proteção previdenciária envolvendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte. Vamos apostar nisso. Vamos imaginar, vamos investir nisso, não é apostar, vamos investir nesta proteção.
Neste caso, é importante contribuir pelo maior valor possível. Por quê? Porque o cálculo do benefício é feito pela média das contribuições. E se a pessoa nunca contribuiu na vida e fizer uma única contribuição no teto e tiver um evento protegido pelo INSS no dia seguinte, morte, uma doença incapacitante, uma incapacidade definitiva ou incapacidade permanente, o benefício previdenciário será calculado com base naquela média. Uma contribuição no teto é uma média de teto. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições de pagar todos os meses o INSS no teto. Não tem problema. Se a contribuição for feita na condição de contribuinte facultativo, uma única contribuição por semestre é o suficiente. Tenho aqui no canal um vídeo que falo sobre período de graça. Só tem um detalhe, tem um porém aí. Se você fizer uma contribuição por semestre, você manterá sua média alta e você terá proteção previdenciária para acidentes, doenças em geral que dispensem a carência e pensão por morte. Mas as doenças que não dispensam carência exigem 12 contribuições. Ou seja, se você fizer uma contribuição por semestre, você levará 12 semestres, 6 anos, para cumprir a carência. E aí é o seguinte, o que eu pensaria do ponto de vista muito pragmático? Se a pessoa está com alguma doença que é progressiva e que ainda não a incapacita para o trabalho, mas tem uma tendência de incapacidade próxima, logo aí daqui a alguns meses, daqui a algum ano, tem uma grande chance de haver uma incapacidade para o trabalho, eu contribuiria no teto. Se esta doença dispensar carência, menos mal. Caso seja alguma doença que não dispense carência, tem uma lista enorme de doenças que dispensam. A regra geral é não dispensar. Mas caso seja uma doença que dispense carência, menos mal. Caso seja uma doença que não dispense a carência, eu teria a preocupação de cumprir a carência o quanto antes. O quanto antes, leia-se. 12 contribuições mensais, pagando no maior valor que eu conseguisse, no maior valor possível, porque em havendo alguma incapacidade nesse meio tempo, um acidente ou um óbito, quanto maior a média, maior será o benefício pago pelo INSS. Caso eu tenha, vamos imaginar, um pai ou uma mãe de 80 e poucos anos de idade, que esteja muito saudável, que não tenha nenhum indicador de doença incapacitante, talvez eu apostasse em algum sistema híbrido, ou seja, pagando pelo menos uma contribuição para o semestre, de preferência mais do que uma, para fechar a carência, cumprir a carência de 12 contribuições o quanto antes, mas focando na média alta. E lembre-se, pessoal, para morrer basta estar vivo. Lembre-se, pessoal, ninguém está livre de sofrer um acidente doméstico, um acidente de trânsito, ser assaltado na rua e se tornar temporária ou definitivamente incapaz de uma hora para outra. Então, seja da maneira que for, pague o INSS. Por favor, pague pelo bem da sua mãe, pelo bem do seu pai e de toda a família. Vamos imaginar um casal de idosos, um deles falece e recebe uma pensão por morte de um valor alto. Eu não estou falando de gigante, mas de um valor mais alto possível. Este idoso, com esta renda de pensão por morte do seu falecido marido ou falecida esposa, terá um fim de vida, terá anos de velhice mais dignos e talvez demande menos auxílio financeiro da sua família, dos seus familiares, que muitas vezes não têm condições de ajudar. Muitas vezes têm condições limitadas. Vamos imaginar que eles fiquem muito tempo pagando INSS sem usar nenhuma proteção previdenciária, sem sofrer nenhum acidente, sem ficar incapaz. Muito bem, não tem problema. Não tem problema. Eles estarão construindo aquela média e aquela média alta. Depois de cumprir a carência, 12 contribuições,
eu focaria em puxar a média para cima, fazendo uma contribuição a cada 6 meses como facultativo. Caso vá pagar como contribuinte individual, eu recomendo não apenas fazer o pagamento como contribuinte individual, mas ter prova da efetiva atividade, do efetivo exercício da atividade. Uma pessoa que começa a pagar o INSS aos 80 e poucos anos de idade, ela não está impedida de pagar como contribuinte individual. Lembrando, contribuinte individual é o enquadramento de quem trabalha, contribuinte facultativo de quem não trabalha, de quem não exerce atividade remunerada. Uma pessoa com 80 e poucos anos de idade não está impedida de ingressar no mercado de trabalho. Mas isso gera desconfiança. E não é impossível que o INSS problematize e exija deste idoso provas que normalmente ele não exige de outras pessoas com idade menor. Então, o idoso começou a trabalhar agora afirmando que trabalha como motorista ou como jardineiro, por exemplo. E aí, 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses depois, ele está incapaz para o trabalho por conta de alguma doença ortopédica, vamos imaginar. Aí vem o INSS e diz, não, mas nesse caso concreto, por via das dúvidas, eu quero a comprovação do efetivo exercício da atividade laboral. É bom ter esta prova. Se você está em uma situação não comum, uma situação que foge o feijão com arroz do INSS, tome alguns cuidados a mais, como produzir a prova do efetivo exercício da atividade. Pessoal, espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.